Lucas 10, 1 a 20, o Evangelho para o quarto domingo após Pentecostes, série trienal C. Estamos na assim chamada narrativa da viagem em Lucas e desta vez, enquanto Jesus está a caminho, ele envia mensageiros à sua frente. É a missão dos 70 ou dos 72. É um texto longo, ele já foi uma vez editado, eles tinham deixado fora uma seção ali do versículo 13 ao versículo 15, mas não há por que não ler todo o texto, por mais longo que seja. Metade tauta anedeixen ho Kyrios heteros hebdemekonta Diu, kai apesteilen autus anadiu diu, proprosopo autu eispasan polin kai topon, hu emelen autos ergestai. Depois dessas coisas, fórmula introdutória para dizer depois do que tinha acontecido anteriormente, Jesus, ou melhor, o Kyrios, o Senhor, anedeixen, ele escolheu, ele apontou, ele comissionou. Esse verbo anadeiknime é um verbo raro que ocorre aqui em Atos 1, 24, onde a igreja pede que Deus indique quem é o escolhido para tomar o lugar de Judas. Então o Senhor escolheu heteros hebdomekonta, dio. Outros 72 ou 70. Aqui existe uma variante textual e aparentemente o texto mais difícil, que levaria um copista a omitir uma palavra, é 72, porque 70 é um número mais redondo na Bíblia. Mas é uma situação difícil, um caso difícil esse aqui, dos 70 ou 72. E apesteilen autus, ele os enviou de dois em dois. Proprosopo autu, diante da face dele, diante dele próprio, adiante dele. De novo, uma forma semítica de se expressar algo. Logo num evangelho como Lucas. Tem muito mais elemento semítico em Lucas do que muita gente imagina. Dois em dois. Por quê? Jesus não explica. A leitura da epístola para esse mesmo domingo, Gálatas 6, ela fala sobre levar as cargas uns dos outros. Quando são dois, melhor do que um. Então eles foram enviados eispasan polin kai topon, para cada cidade e lugar aonde ele estava para chegar ou para ir. E agora vem as recomendações de Jesus. Esse texto tem alguns paralelos com Mateus 10, que é o discurso aos apóstolos, mas ele também é diferente, embora tenha esses pontos de contato. Elegen de pros autus, homentirismos pulis, hoi de ergatai oligoi, de etete un tu Kyriou tuterismu, hopus ergatas ekbali eis tonterismon autu. A primeira coisa que Jesus diz é: a seara é grande, tem muita colheita por ser feita. E mesmo enviando um grande número, 70 ou 72, ele diz: os trabalhadores são poucos. E a primeira coisa que ele recomenda é: peçam ao Senhor da seara. A seara não é nossa, a seara é do Senhor. Que ele envie ergatas, trabalhadores, para a colheita dele, para a sua seara. Interessante, a seara é de Deus e ele precisa mais trabalhadores. Nós sabemos muito bem o que isso significa ainda em nossos dias. Versículo 3. Hipagete, idu apostelo himas hos arnas en meso lykon. Vão. Eis, idu, cuidado,
Apostelo rimas, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Que incentivo, né? Missão impossível. Quem vai querer aceitar isso ou escolher essa missão de livre iniciativa? É difícil. Então, como ovelhas no meio de lobos. Essa é a realidade da igreja desde sempre. A perseguição hoje, então, é muito maior do que ela foi no tempo do Império Romano. Há mais cristãos morrendo hoje do que naquela época. Versículo 4. Me bastadze te balantion, me peran, me hipodemata, kai medena kataten hodon aspazeste. Em outras palavras, o versículo 4 diz assim, viagem leve, só bagagem de mão. Não levem balantion. É um termo tipicamente de Lucas, 4 vezes só no Evangelho de Lucas. É uma sacola de dinheiro. Meperan, uma bolsa. Hipodemata, sandálias. Um segundo par de calçados, por assim dizer. E a ninguém saudeis pelo caminho. Não significa que não possa dizer bom dia, boa tarde, mas simplesmente significa não fiquem jogando conversa fora ou conversando pelo caminho. Sigam diretamente para a sua missão. Evidente, esse texto é depois mudado, ou a gente precisa levar em conta que mais adiante, em Lucas 22:35, Jesus diz, agora levem bolsa. Ou seja, a gente precisa sempre ler toda a história e não ficar só nesse versículo aqui. Mas a lição é clara, né? Nada de acumular bagagem. A missão é mais importante do que aquilo que vai com ela. Versículo 5. Eis hendean eiselte te oikian proton legete eirene to oiko tuto. E agora vem então uma série de possibilidades expressas através do subjuntivo. O subjuntivo é o modo da projeção. Então, se acontecer isso, quer dizer, na casa em que vocês entrarem, primeiro digam eirene to oiko tuto, paz para esta casa. Aqui eu vejo mais um contato com Gálatas 6, onde Paulo fala sobre paz, sobre o Israel de Deus. Então, desejar a paz, trazer a paz é sem dúvida algo bem importante, especialmente no contexto bíblico. Versículo 6. Kai ean ekei huios eirenes epanapaese tai epauton heirene himon edemege efhimas anacampsei. E se ali houver ou existir um filho da paz, outro semitismo, filho da paz é alguém que pertence ao domínio da paz. Nós traduzimos por alguém que ama a paz. Então, sobre ele repousará Heirene Himon, a paz de vocês, a vossa paz. Mas se não houver, a paz voltará sobre vocês. Ou seja, ela ficará com vocês, ela não será dada, ela não será transmitida. Versículo 7. En aute dete oikia menete estiontes caipinontes tapar auton, axios garho ergates tu mistu autu, me metabainete ex oikias eis oikian. E na mesma casa permaneçam, comendo e bebendo o que eles tiverem. Esse também é um princípio bem importante e sempre observado no contexto de missões e de ministério. Comam e bebam do que eles tiverem, ou seja, não façam exigências especiais. Não, nós queremos algo especial. Não, comam e bebam o que eles tiverem. E é claro, nisso está implícito também que o trabalhador é digno do seu salário. Então, vivam do seu ministério. Esse versículo aqui é citado mais adiante em 1 Timóteo 5,18 como escritura. E lá já fica claro que as palavras de Jesus, aqui nos evangelhos, ou no evangelho, é uma palavra de Deus, é a palavra da escritura.
É só conferir o texto lá para ver. 1 Timóteo 5, 18. Não fiquem mudando de casa em casa. Significa, aqui não está bom, aqui nós não queremos ficar, vamos tentar numa outra casa. Não. Fiquem na casa onde vocês estão. Esse mesmo princípio aqui de viver do trabalho ou da pregação aparece também em Gálatas 6:6, que é a epístola desse mesmo domingo. Gálatas 6:6 é talvez a primeira ou a mais antiga palavra no Novo Testamento que fala sobre um ministério remunerado ou ao menos uma recompensa para aquele que instrui alguém na palavra de Deus. 8. Kai eis hen anpolin eis ergeste kai dechontai himas estieteta paratitemena himin. E na qual cidade em que porventura vocês entrarem e receberem a vocês, comam o que for oferecido a vocês. Mais ou menos uma repetição do que veio antes, e agora vem a missão deles mais específica no versículo 9. Kai terapeuete, tus enaute asteneis, kai legete autois, engiken efhimas rebasileia tuteu. Curem os doentes nessa cidade, e digam a eles, engiken, re basileia tu teu. Aproximou-se de vocês o reino de Deus. O reino de Deus vinha logo atrás, na pessoa de Jesus. O reino de Deus está próximo. Engiken é uma forma de perfeito, dá a ideia de que se aproximou e continua próximo. Versículo 10. Eis hende anpolin eis eltete kai medechontai himas, exceltontes estas plateias autes eipati. Agora vem o contrário. Primeiro, um cenário positivo, se receberem. Se não receberem, na cidade em que vocês entrarem, exceltontes estas plateias, saindo para as ruas, ou então para as praças. Seria uma rua larga, como havia nas cidades antigas, não havia muitas ruas, mas um espaço central, tipo uma praça, ou seja, no local mais público da cidade. Então digam o seguinte, versículo 11, Kai ton coniorton ton coletenta himin ectes polius himon estus podas apomasometa himin plentutu ginos que te hoti engeken rebasileia tuteu. Então diz o seguinte, essa também é uma palavra conhecidíssima, né? Também o pó, o qual se apegou, o verbo colar, parece colar, né? Que se apegou a nós, da cidade de vocês nos pés. Esse nós sacudimos himin, contra vocês. É um dativo de desvantagem, ou seja, nós os sacudimos para prejuízo de vocês. Mas isto saibam, ou seja, a mensagem central, o motivo de estarmos aqui continua de pé. Engiken re basileia tuteu. O reino de Deus se aproximou. O reino de Deus está próximo. Ou seja, no meio de tudo isso, nunca se perde o foco. Sempre se continua a ênfase na vinda do reino de Deus. Versículo 12. Lego himin hoti sodomois entehemera ekeine anectoteron estai etepoli ekeine. Digo a vocês que para Sodoma, a forma é plural, sodomóis. Seria mais ou menos Sodoma e todas as regiões em volta, né? Isso é comum no grego falar de uma cidade no plural. Para Sodoma, no dia aquele, será mais aceitável do que para aquela cidade. É forte isso aqui, né? Sodoma terá mais aceitação do que aquela cidade que rejeitou aqueles que Jesus envia adiante dele. E agora vem um ai de Jesus, nesses versículos 13
14:15, Huaizoi, Chorazin, Huaizoi, Betsaida, hoti en Tiro kai Sidoni egenetesen hai dinameis, hai genomenai en himin, palai an en saco kai spodo katemenoi metenoesan. Ai de ti, Corazim. Esse é um exemplo clássico de um texto que subentende um bocado do leitor ou do ouvinte. Ele tem que saber que Corazim é uma cidade e não uma pessoa, porque Corazim é um termo raro no Novo Testamento. Betsaida ocorre com mais frequência. Aí a gente já deduz que se trata de cidades. Corazim e Betsaida. Betsaida, junto ao mar da Galileia, lá embaixo, Corazim lá em cima, a Alta Galileia, mas na mesma região. Porque se em Tiro e Sidom, de novo se subentende que o leitor saiba onde é que fica Tiro e Sidom, se lá tivessem acontecido os milagres que aconteceram em vocês, há muito em pano de saco e cinza, sentados, teriam se arrependido. Versículo 14, plentiro kai Sidoni anectoteron estai ente crise ehimen. Ou seja, depois de fazer uma comparação com Sodoma, Jesus faz a comparação com Tiro e Sidom, lembrando as cidades de Corazim e Betsaida. E para fechar o ciclo, ele se refere a Cafarnaum, a sede do seu ministério, Kaisi Cafarnaum, me heus uranu hypsotese, heus tu rado catabese. Esse é o versículo 15, né? E tu, Cafarnaum, não até o céu subirás, né? Ou serás elevada, você pensa que será elevada até o céu, você vai ser rebaixada ao Hades, ao inferno. Versículo 16, hoakuon himon emu akue, kai hoateton himas eme atetei. Hode eme ateton atetei ton aposteilanta me. Esse é um versículo que aparece como um parágrafo à parte aqui no texto grego, nessa edição. É um texto que trata de apostolado, tem vários textos que trazem uma temática semelhante. Aquele que recebe um procurador, alguém que foi constituído como procurador, recebe aquele que o constituiu. Quem ouve a vocês, diz Jesus, lembrando que o verbo aku tem o seu complemento no genitivo, por isso aquele rimon, aku rimon, quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, rejeita a mim. E o que rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, o Pai enviou o Filho envia os seus mensageiros, e quem rejeita o mensageiro do Filho, rejeita o Filho, quem rejeita o Filho, rejeita o Pai que o enviou. Embora essa linguagem de Pai e Filho não seja usada aqui. 17. Hipestrepsan dehoi hebdomekonta diu metacharas legontes. Kyrie, kaita daimonia hipotasseta himin ento onomatizu. Então, agora voltam. Quanto tempo isso levou, não está claro no texto, mas os 72 voltaram com alegria, dizendo, Kyrie, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Surpresas no ministério. Qual é o pastor que não tem histórias de surpresas, surpresas alegres para contar? E aí Jesus responde, diz, de fato, Eipendeautois, eteorum ton satanan hos astrapen ectu uranu pesonta. Eu vi Satanás como um raio. Não significa que Satanás é um raio, mas é uma comparação, um símile, como um raio do céu caindo, né? Pesonta. Referência a Isaías 14, Apocalipse 12, tudo isso é possível. Versículo 19. Idu dedokahiminten exusian tupatein epanu ophion kai scorpion kai epipasan tendinamin tu echtru kai uden himas ume adikese. Eis que eu dei a vocês
a autoridade, o poder de pisar sobre cobras e escorpiões. O nosso termo escorpião deve vir do grego, então, né? Caipipazan, e sobre todo o poder do inimigo, e nada causará dano a vocês. Essa é uma bela promessa, vários textos aqui, um elenco bem recheado dessa margem do Nestle Aland para a gente poder explorar isso aqui, os paralelos ou as referências cruzadas ao versículo 19. Eu me apresso para chegar ao 20. Plen entuto mechairete hotita pneumata himin hipotasetai. Chairete de hotita onomata himon engegraptai entois uranois. Mas nisto não se alegrem a saber que os espíritos se submetem a vocês. Alegrem-se, pelo contrário, porque o nome de vocês está inscrito nos céus. Ou seja, apesar de todas as alegrias, de todos os sucessos da missão, nada se supera ou nada é maior ou mais importante do que este fato de que o nosso nome está inscrito nos céus. O salmo do dia, o salmo 66, no versículo 4, diz assim: toda a terra se prostra diante de ti. Ah, sim, os espíritos se submetem. Então, há uma perspectiva de sucesso, claro que há, mas há uma alegria maior, que é isso que está no versículo 20, que é o clímax desse texto. E a isso eu associo ainda rapidamente o texto de Isaías 66, 10 a 14. Você talvez se pergunte, mas o que o texto de Isaías 66, 10 a 14 tem a ver com isso? Tem a ver com o tema da alegria. Alegrem-se em Jerusalém. Alegrem-se nessa perspectiva do nome inscrito nos céus. Nada é mais valioso do que isso.